Olá, vamos iniciar a nossa primeira aula do terceiro bimestre, tá? Com o conteúdo que está no roteiro que foi enviado essa semana para vocês. Como eu estou passando um livro literário por bimestre, para que vocês leiam em casa, eu resolvi reforçar, né, a importância da leitura literária para a vida, tanto vida pessoal quanto profissional de vocês, tá bom? Então, vou iniciar com essa frase de Elizabeth, que diz o seguinte: que o maior dom é a paixão pela leitura. É barata, consola, distrai, emociona, dá-nos conhecimento sobre o mundo e uma enorme experiência. É uma iluminação moral. Então, vocês precisam entender qual a importância da leitura para a vida de cada um, né? E passar a adquirir o hábito da leitura e a ler por prazer, não por obrigação. O fato de eu estar encaminhando, indicando a leitura de um livro por bimestre, valendo ponto, não quer dizer que essa leitura tenha que ser obrigatória, né? É importante que você leia por prazer. Então, para reforçar, eu já coloquei esses benefícios da leitura em um dos roteiros dos bimestres anteriores, né, de vocês. Eu acredito que todos tenham lido. Mas eu faço questão, né, de fazer a leitura para que vocês consigam interiorizar esses benefícios e entender a importância da leitura de livros literários, certo? Então, o primeiro benefício, a leitura ela ativa o cérebro. A leitura amplia o vocabulário, ou seja, quanto mais você lê, mais facilidade você tem, tanto para se comunicar com as pessoas, quanto para escrever também. A leitura estimula a criatividade, a imaginação. A leitura ela promove benefícios para a saúde. Esses benefícios para a saúde, já existe até pesquisa, uma pesquisa que foi feita na Finlândia, né, que durante mais de 10 anos, e que comprova que quem lê livros literários, além de viver com mais qualidade de vida, ainda tem os dias de vida ainda aumentado, né? Vive mais, né? Quem lê. Então, a leitura ela melhora as habilidades de escrita e interpretação de texto. A leitura ela protege a mente contra o surgimento de doenças que afetam os neurônios. A leitura ajuda a reduzir o estresse, a melhorar a autoestima, aprimora a concentração e é uma prática que ajuda a melhorar a comunicação com os outros, né, como eu já falei. E o principal, né, que a leitura ela desenvolve o raciocínio e o pensamento crítico, ou seja, se você quer ter boas notas, entender melhor os conteúdos de todas as disciplinas, basta você iniciar com esse simples passo de adquirir o hábito da leitura, que com certeza você vai melhorar, entender melhor os outros conteúdos, né? Você vai desenvolver o seu raciocínio lógico, o seu pensamento crítico. Então, você vai, com certeza, se desenvolver na sua vida estudantil. Eu fiz esses slides aqui para reforçar o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos a geração virtual, na qual vocês fazem parte dessa geração, né? Vocês são conhecidos como a geração virtual, quem nasceu de 1995 para cá é considerado como essa geração virtual, que vive no celular, nas redes sociais, na internet, em jogos eletrônicos, né? Então, isso aí, existe pesquisas, né, que tudo isso aí pode causar sérios problemas para a saúde, né? Inclusive depressão e outros males, né, que podem ser evitados caso vocês mudem os hábitos de vocês, né? Ou então não precisa mudar 100% os hábitos, basta vocês inserirem na vida de vocês a leitura de livros literários, claro, né? Então, eu espero que vocês se tornem, ao invés de ser uma geração virtual, que seja uma geração virtual, mas também sendo uma geração leitora, claro, né? Então, você pode ser virtual, usar o celular, tablet, computador, para ler livros literários também,
né? E é saber dividir o seu tempo, né? Dividir o tempo, criar uma rotina, né? Uma rotina de leitura. Se você conseguir, a partir de hoje, ler um livro por mês, já tá bom, né? Mas o melhor mesmo é você criar o hábito da leitura diária. Todo dia você tirar 30 minutinhos para fazer a leitura de um livro literário, certo? Então, comecem a pedir livros de presente para os pais, tios, padrinhos, enfim, né? E com certeza você vai montar a sua biblioteca particular e vai passar a sentir prazer em ter uma biblioteca em casa e em ler livros literários, ok? Então, reforçando ainda a importância da leitura, eu vou citar essa frase aí, de Abramovich, que diz o seguinte: como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e compreensão de mundo. É ouvindo histórias que se pode sentir também emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade e tantas outras mais. E viver profundamente tudo que as narrativas provocam em quem as ouve, com toda a amplitude, significância e verdade que cada um delas fez, ou não brotar, pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário. Então, essa frase aí reforça, né, a importância, a contribuição da leitura de livros literários para a vida de qualquer ser humano. Então, hoje eu faço um convite especial para vocês, né, que vocês mergulhem no mundo da leitura a partir de hoje e sejam leitores assíduos, apaixonados e autônomos também, né? Então, essa frase aí diz que o ato de ler é tão necessário para a vida quanto os reflexos involuntários que nos mantêm vivos. Ou seja, é impossível a gente viver sem a leitura. Impossível. Mesmo que você não leia livros literários, mas no seu dia a dia você está fazendo diversas leituras de acordo com as suas vivências. Então, nós vamos estudar hoje o conteúdo, a estrutura da narração e tipos de narrador, que é o foco narrativo. O objeto do conhecimento está no roteiro de vocês, texto narrativo, estrutura da narrativa e tipos de narrador, que é o foco narrativo. Os objetivos da nossa aula é conhecer os elementos de textos narrativos. Quais são os textos narrativos? São os textos que vocês já costumam ler lá desde do ensino, da primeira fase do ensino fundamental, né? Que é do primeiro ao quinto ano. Então, com certeza, do primeiro ao quinto ano, vocês leram bastante fábulas, né? Contos. O que mais vocês leram, acredito que tenha sido fábulas e contos, né? Então, os textos narrativos são esses aí: contos, crônicas, romance, novela e fábula. E nós vamos também, um dos nossos objetivos é identificar o foco narrativo. Vocês vão entender, a partir de agora, o que é o foco narrativo. Então, quem é o narrador? Para toda narração tem que ter, é claro, o narrador. Ele é uma das partes principais de uma história, né? Porque é ele quem conta a história. Como e o que contar depende de quem? Do narrador. É o narrador que pinta o cenário, nos apresenta as personagens, ou os personagens, né? Descortina o enredo, dá vida ao universo mágico. É o narrador que dá a versão dos fatos, imprimindo aos acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios, a sua visão de mundo. Assim, a narração, ela pressupõe obrigatoriamente a presença de um narrador, ou seja, para ter uma narração tem que ter um narrador. E o narrador, ele pode nos contar uma história real, né, que de fato aconteceu, ou uma história fictícia, uma história inventada, né, que é fruto da imaginação do narrador, certo? Então, vocês vão ouvir o conto A Chapeuzinho Amarelo. Eu vou disponibilizar o link, né, no grupo do WhatsApp das turmas de vocês. E nós vamos fazer a análise desse conto no decorrer dessa aula, certo? Então, vamos lá. A estrutura da narração.
A narração, ela consiste no relato de fatos vividos por seres que agem, que são os personagens, num determinado tempo e lugar. Na prosa de ficção, a presença do narrador é fundamental, como eu já falei, né? Pois é ele que organiza a narrativa. São 5 os elementos da narrativa: enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. É importante que você conheça quais são esses elementos e você consiga assimilar qual é a importância de cada elemento desse dentro de um texto narrativo, certo? O enredo, ele é o conjunto de fatos de uma história. O elemento que estrutura o enredo é o conflito. Todo enredo tem um conflito que serve para prender a atenção do leitor. Então, o conflito, ele é o obstáculo que se interpõe entre a personagem e o que ela deseja, criando tensão. É o conflito que determina as partes do texto. Os elementos que compõem o enredo em si, ele tem uma organização, certo? Quando eu passo para vocês produzir um texto em casa, eu digo que todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e a conclusão. No enredo, ele não é diferente. A introdução no enredo ela é chamada de apresentação. É onde o narrador apresenta os personagens, apresenta o ambiente, o contexto em que está acontecendo aquela história que ele vai narrar, enfim. E é o que chamamos de introdução em qualquer outro texto que a gente produza, né? É a parte da narração em que são apresentados os fatos iniciais da história. O desenvolvimento é a parte do enredo na qual se desenvolve o conflito, é o nó da história. O desenvolvimento, às vezes, não é só um conflito. O personagem principal, que vocês vão saber o nome desse tipo de personagem mais na frente, eles às vezes se envolvem em vários conflitos, como a gente vê nos casos das novelas, né? Vários conflitos. Hoje é um, se desenrola, se desenvolve aquele conflito, se resolve aquele conflito, amanhã aparece outro, enfim. É uma série de conflitos que gera o desenvolvimento de uma narrativa. E nós temos o clímax, que é o momento, o ápice, né, o momento principal de maior tensão de uma narrativa. É o ponto alto da narrativa que leva ao desfecho, ou seja, que leva depois do clímax, geralmente a gente tem a conclusão da história, que é o desfecho. Quando o conflito aumenta e atinge um grau máximo, a narração chega ao clímax. É aquele momento que geralmente termina as novelas, todo dia, né? Hoje, você vai assistir uma novela, no final da novela, quando chega no clímax, naquela parte assim, mais interessante, acaba a novela, aí você vai ter que aguardar e esperar para assistir e saber o que aconteceu no dia seguinte, né? E o desfecho é a solução do conflito e acontece logo em seguida ao clímax, certo? As personagens, ou os personagens, né? O que é, dentro da estrutura da narração, esses personagens? Personagens são as pessoas ou animais, personagem não precisa ser exatamente ter vida, né? Basta o narrador dar vida para aquilo ali, ele se torna um personagem. Então, todo personagem, ele participa efetivamente do enredo, falando ou agindo. Geralmente, na narração, há o herói ou protagonista, e o vilão ou antagonista, personagem que se opõe ao protagonista, né? Então, a gente tem o protagonista e a gente tem o vilão. Por exemplo, no conto da Chapeuzinho Vermelho, quem é a protagonista? A Chapeuzinho Vermelho. Quem é o vilão da história? É o lobo, né? Que é quem come a vovozinha. Então, dentro da estrutura da narração, nós temos o tempo. O que é esse tempo? O fato de um enredo, os fatos de um enredo, eles estão ligados ao tempo. O tempo das histórias varia. Algumas acontecem em um tempo curto e outras em um período mais longo. O tempo ele é cronológico, ele pode ser cronológico e pode ser psicológico. O cronológico é quando os fatos do enredo são apresentados na ordem que ocorre. O tempo cronológico ele pode ser medido em horas, dias, semanas. Então, ele segue uma certa ordem que geralmente acompanha o calendário, o relógio, enfim, dias, horas, como já foi falado aí. E o tempo psicológico é quando o narrador, pelo seu desejo, ele altera a ordem natural dos fatos. Por exemplo, eu vou narrar uma história em que o bandido mata alguém na história, né?
Então, ao invés de eu começar a história pelo início da história, né, contextualizando, apresentando os personagens, eu já posso começar por esse momento aí de tensão, em que o bandido vai matar alguém, né? Aí, depois eu volto e conto quem é o bandido, quem são os personagens, o contexto histórico daquela história que eu estou contando, entendeu? Então, isso aí é o tempo psicológico, eu mudo a ordem. Eu posso começar a minha história não da minha infância, seguindo a ordem cronológica, né? Eu vou começar ela de acordo com os fatos que são importantes na minha mente. Psicológico tem a ver com o que está na sua cabeça. Então, a sua organização, você faz ela psicologicamente, certo? O outro elemento da narração, né, é o espaço, é o lugar onde as ações ocorrem e onde os personagens se movimentam. Há o espaço físico e o psicológico também. O espaço físico é o que nós conhecemos, né? É o espaço. Se eu vejo, por exemplo, numa novela, aparece a primeira cena, vai aparecer uma pia, um fogão, então eu vou entender que aquele espaço físico ali é uma cozinha, né? Eu vou ter aquele espaço físico de fácil identificação. Se na cena é uma cama, eu vou entender logo que aquilo ali, o espaço físico, é um quarto. Né? Claro que ninguém vai pegar uma cama e colocar na cozinha, nem no banheiro, né? Isso não é normal. Então, o espaço físico ele é muito fácil da gente identificar, certo? E o psicológico, ele retrata a vivência subjetiva dos personagens, seus pensamentos e sentimentos. Então, ele é diferente do espaço físico, certo? Tipos de narrador. Um dos principais elementos narrativos é o narrador, como eu já disse, né? E há 3 tipos de narrador, o que permite que os acontecimentos possam ser contados sob ângulos diversos, né? Então, por isso a gente chama de foco narrativo. Então, existem diferentes focos narrativos. E toda vez que a gente vai ler uma história, um conto, um romance, seja o que for, a gente tem que entender quem é o narrador, a partir de que foco é que eu vou ver a história, eu vou ler a história e vou entender a partir de que foco. Lembrando que narrador é diferente de autor, né? O autor é o ser, pessoa física que existe, que tem uma história, que tem uma certidão de nascimento. O narrador não. O narrador, você pode criar qualquer narrador. O narrador pode ser um personagem, inclusive. Nós vamos ver aqui quais são os tipos de narrador, certo? Então, é importante você focar nisso aqui. O foco narrativo é a posição do narrador ao narrar os fatos, ao narrar a história, os acontecimentos, as ações das personagens. Então, se o narrador estiver dentro da história, que nós vamos ver quais são os tipos de narrador mais na frente, ele vai contar, se ele viveu a história, ele vai contar de uma forma diferente se ele estivesse só presenciando a história. Então, isso aí é o foco narrativo, é a visão do narrador sobre aquela história que ele está contando, ok? A posição do narrador na história, ele pode ser narrador participante ou personagem, quando o narrador, ele é uma das personagens principal, sendo o protagonista ou o antagonista, ou seja, o herói ou o vilão da história, ou ele pode ser o narrador participante, personagem secundária, né, da história. Ele está dentro da história, vê os acontecimentos de dentro para fora, ou seja, não é ele o centro das atenções, ele não é o personagem principal. Nesse caso aí, ele se chama narrador personagem ou narrador participante. Ele participa tanto quanto protagonista ou antagonista, né, personagem principal. Os dois são principais em uma história, tanto o protagonista quanto o antagonista, tanto o herói quanto o vilão, eles são personagens principais, né? Ou ele pode participar também como um personagem secundário, só observando os fatos e narrando, certo? Esse tipo de narrativa tende a ser autobiográfica, memorialista ou confessional, quando o narrador ele é personagem, né? Então, vocês escreveram uma narrativa memorialista, que foi o gênero Memórias Literárias da Olimpíada de Língua Portuguesa.
Vocês narraram a história participando dela, vocês eram os protagonistas da história, certo? Ainda sobre o narrador participante ou narrador personagem, a narrativa ela é feita em primeira pessoa, isto é, os verbos eles deverão estar na primeira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu, certo? Então, o narrador protagonista é o centro da narrativa, como eu já falei, e um exemplo aí de narrador, personagem, é a série, que eu acredito que vocês já devem ter visto, né, porque passa na TV aberta, Todo Mundo Odeia o Chris. É ele quem conta a história dele mesmo, né? Então, ele é narrador, personagem. Então, nós vamos agora para o segundo tipo de narrador, que é o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da história. Ele simplesmente conta a história, o que as personagens disseram e, principalmente, as ações e os acontecimentos. Nesse caso, a narrativa é feita em terceira pessoa e os verbos geralmente estão no passado, porque o narrador conta o que já aconteceu. Então, eles fizeram isso, o fulano fez isso aconteceu com Maria há certo tempo atrás, enfim, se ele for contar uma história, ele vai sempre contar na terceira pessoa, quando ele é um narrador observador, e sempre com os verbos no passado, geralmente, né? Então, nós vamos ver agora um exemplo de narrador observador. É uma fábula de Monteiro Lobato que se chama O Cavalo e o Burro. Vamos fazer a leitura dessa fábula agora. Cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgado com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais, esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tem cara de bobo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilhariou de novo, e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arruma as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Então, essa fábula aí, o que vocês estudaram já, o gênero textual fábulas, né? É quando a gente tem personagens animais para sempre trazer uma lição de moral, né, para nós seres humanos, né? Então, vou contextualizar essa fábula aí e falar para vocês sobre a estrutura, né, da narrativa. Então, a apresentação, aí foi dividido na apresentação, né? Nós temos aí o conflito, nós temos o clímax e o desfecho da história, né? Qual é a apresentação aí dessa fábula? Esse primeiro parágrafo, né? O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade, então está contextualizando a história e apresentando os personagens, né? O conflito é a situação do burro, coitado, querendo dividir a carga dele com o cavalo. Isso aí era um conflito, foi o conflito da história. O clímax é quando o burro tropica e cai, né? E os tropeiros, que são os comerciantes que transportavam mercadoria em cavalos, mulas, burros, né? Eles chegam e jogam tudo em cima do cavalo. E o desfecho é o quê? Quando o cavalo recebe uma lição de moral, né? Ele de certa forma, chegou o papagaio, né? E exclamou, né? Bem feito, né? Para ele. Então, o desfecho da história, qual foi o desfecho? Foi quando o cavalo sofreu as consequências, né?
de não ter dividido a carga do burro com ele, né? Então, esse foi o desfecho dessa história aí, certo? Então, vamos lá. Outro tipo de narrador, o narrador onisciente. Ele também não participa da história, mas ele sabe de tudo e de todos os acontecimentos sobre as ações das personagens ou dos personagens. O foco narrativo é de terceira pessoa, né? Ele, né? Ela, né? Então, ele não apenas nos conta o que as personagens fazem e falam, ele também nos revela o que elas sentem e pensam. Ou seja, o narrador onisciente é aquele que lê os pensamentos, consegue saber o que está no coração, né, do personagem, mesmo que o personagem diga eu te amo, mas se lá no fundo, no coração dele, ele não tiver amor, ele tiver ódio pela outra pessoa, o narrador onisciente, ele sabe dos sentimentos mais íntimos dos personagens, ok? Isso é muito fácil, o narrador onisciente é muito tranquilo para a gente entender. Então, ele parece uma testemunha invisível da história, ele também desvenda os sentimentos, as sensações, as emoções e os pensamentos de todas as personagens. Então, nós vamos ver agora a obra literária A Velha Contrabandista, de Stanley Ponte Preta, tá? Eu vou também disponibilizar o link dessa história para vocês, de um videozinho bem interessante sobre essa história, certo? A Velha Contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. Então, lambreta, para quem não sabe, é aquela motinha, assim, parece a Pop, é diferente da Bis, é assim, uma motinha mais simplesinha. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou, e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu, com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: é areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, ué. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manja essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo. Não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não vai espalhar? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Então, quando vocês... eu acredito que eu vou colocar aqui, vocês têm que ver o videozinho primeiro, né? Para depois assistir essa aula. Vocês vão observar no vídeo que toda vez que a velhinha passa, ela passa com a lambreta, ou seja, a motinha na cor diferente. Então, ela tá contrabandeando a motinha dela. A motinha dela não, as motos, né? Que ela tá contrabandeando, né? Então, você gostou da história? Conseguiu identificar o foco narrativo?
Percebeu que o narrador sabe de tudo e de todos da história? Nesse caso, o narrador, nessa história, é narrador onisciente, né? Quando o narrador diz assim, mas o fiscal ficou desconfiado ainda, ele está lendo os sentimentos do fiscal, ele está sabendo que o fiscal não se conformou com a resposta, com aquela resposta da velhinha, né? Então, agora a gente vai contextualizar também esse conto para vocês entenderem qual a estrutura da narração, né? De um texto narrativo. A apresentação ou a introdução, né? Dessa história, dessa narração, é esse primeiro parágrafo. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta, todo dia ela passava pela fronteira, então essa aí é a apresentação, é a contextualização da história. O conflito é a relação da velha com o fiscal. Todo dia que ela passa lá, ela tem aquele desentendimento com o fiscal querendo saber o que ela está contrabandeando e ela não fala. Então, ali é o conflito. E o clímax é quando ela fala o quê? Quando o fiscal convence ela a contar para ele o que ela está contrabandeando, né? E ela diz assim, é lambreta. Então, aí termina a história. O desfecho dessa história ficou oculto, ou seja, o que será que o policial fez? Ele prendeu a velhinha e apreendeu a lambreta, a motinha, ou ele manteve a palavra dele, né, de não fazer nada, de não contar para ninguém. Então, o desfecho terminou no clímax da história. Ele simplesmente descobriu o que era o contrabando que ela fazia, certo? Agora, veja como essa animação sobre a história velha contrabandista, né? Ponte Preta ficou bem divertida e criativa. Então, a animação é a que eu compartilhei o link com vocês no grupo da sala de aula, porque eu tentei postar por aqui, mas não deu muito certo. Ficou muito longa a aula e muito pesado o vídeo e estou travando. Então, nós vamos lá, hora de revisar. Os elementos da narrativa. Então, quais são os elementos da narrativa? Nós vimos que é o narrador, o enredo, personagens, tempo e espaço. Então, são 5 elementos da narrativa, certo? O narrador, ele pode ser narrador-personagem, né? Ou narrador-participante, narrador-observador ou narrador-onisciente. O enredo é diferente de história. Isso aí eu quero que você entenda. O enredo, ele é diferente da história. A história, ela é uma só, né? Ela tem a sequência lógica dela. Agora, o enredo não. Eu posso, como eu já falei, começar do fim da minha história para o início. Eu posso começar do meio, ou posso ficar indo para lá e para cá. Conto uma parte, um pouco do final da história, volto no meio, depois vou para o início, depois eu vou... Então, eu posso fazer essa bagunça toda aí e nós temos a apresentação, né, o desenvolvimento, que dentro do desenvolvimento a gente tem os conflitos vividos pelos personagens principais, temos o clímax, que é o ponto máximo da narrativa, e o desfecho, que é a conclusão da história, certo? Personagem, nós temos personagem real, ou histórica, né, e o ficcional. O real é, tipo, eu vou escrever a história do nosso prefeito aqui da cidade. Então, vai ser uma história com personagem real. Agora, se eu for inventar uma história qualquer, criar um personagem, vai ser uma história fictícia, certo? Os personagens, eles podem ser protagonista ou antagonista. O protagonista é aquele bonzinho, né? O herói da história. O antagonista é o vilão da história. Coadjuvante, que são os personagens secundários, aqueles que servem para contribuir com o desenrolar da história, né? Que colaboram com os protagonistas da história. E figurante, que são personagens que compõem os cenários. Figurantes são aqueles que geralmente nem falam a fala, eles estão ali só para compor, né, o espaço, certo? Então, nós temos o tempo também, tempo cronológico e psicológico.
Eu já expliquei para vocês o que é esse tempo cronológico, é aquele que pode ser dividido de acordo com o calendário, com o relógio, dia, semana, hora, ano, e o psicológico é aquele que eu conto a história de acordo com a minha ordem, a minha organização dentro da minha cabeça. Não importa se o que eu vivi na infância eu vou contar por último, o que eu estou vivendo agora eu conto primeiro, não importa a ordem. Né? Então, esse é o tempo psicológico. E nós temos aí o espaço físico, social ou psicológico. O espaço físico eu já falei, aquele que você facilmente consegue identificar, né? E nós temos o social ou o psicológico. O espaço social é quando você vê duas ilustrações, por exemplo, numa história, uma de um mendigo na rua pedindo esmola, e outra ilustração de uma mesa farta de Natal com uma família ceando, com presentes e tudo. Então, aquilo ali é um espaço social. Você consegue diferenciar e saber qual é a diferença de poder aquisitivo entre aquelas duas cenas, né? Entre aqueles dois espaços. O do mendigo, é claro que você vai entender que o mendigo, o espaço dele ali é de quem passa fome, de quem não tem o que comer, né? Enquanto só pela ilustração você consegue identificar qual é o tipo de espaço social daquela família que está com a mesa farta, com comida, presentes para distribuir no Natal, certo? E o espaço psicológico é aquele que está dentro da cabeça da personagem, certo? Então, se ele sente amor, ódio por outra pessoa dentro da história, então aquilo ali é um espaço psicológico, é dele, tá aqui na cabeça dele, no coração, certo? Então, nós vamos lá para o conto Chapeuzinho Amarelo, né, que vocês viram o vídeo, que eu compartilhei no grupo. Qual é o conflito vivido pela Chapeuzinho Amarelo? É o medo dela, né, porque ela tinha medo de tudo, tinha medo de brincar, para não cair, de subir escada, então ela tinha medo de tudo, né? O clímax é quando ela encontra o maior medo dela, que é o lobo, é o clímax da história, ela se deparou com o maior medo dela, né? Que era de um dia encontrar o lobo. Porque a Chapeuzinho Amarelo, gente, ela é um reconto, é a reescrita do conto Chapeuzinho Vermelho, certo? É uma espécie de paródia, né? Que o autor fez. A paródia do conto Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo. E o clímax, ela encontrou o lobo e nós temos o desfecho. Qual foi o desfecho da história? A partir do momento que a Chapeuzinho Amarelo encontra o lobo, ela consegue superar todos os medos dela. A partir daí, a história se encerra com ela transformando todos os medos dela em coisas alegres, né? Ela começa a ter uma vida social normal, a brincar com os amigos, a curtir, a aproveitar a vida, enfim, a ter uma vida normal para qualquer criança, sem os medos do início da história. Certo? Vamos revisar também, né? Aqui nós podemos construir um narrador para qualquer tipo de história. Nós temos 3 tipos de narrador, que é o foco narrativo. O foco narrativo é de qual ponto de vista eu vou analisar a história, ou eu vou conhecer a história sobre qual ponto de vista, né? De quem vai contar. Isso é muito fácil a gente saber quando a gente escuta fuxico, né? Existe a minha versão, a versão do outro e a verdadeira, que se tivesse um narrador onisciente, ele saberia contar a versão verdadeira de um conflito vivido, por exemplo, entre um casal de namorado, entre um marido e mulher, entre amizades, enfim, que a gente tem sempre esses problemas. Então, eu vou contar uma parte para me beneficiar, para puxar a sardinha para minha lata, né? Enquanto o outro vai contar a parte para se beneficiar. E só se tivesse uma terceira pessoa, um narrador onisciente, ia saber o que de fato aconteceu, certo? Então, os narradores podem ser de primeira pessoa, como a gente viu, que é o narrador participante, o narrador personagem, de terceira pessoa, quando é o narrador observador, e também de terceira pessoa, quando é narrador onisciente. Então, esses elementos são importantíssimos que você conheça, porque a partir de agora eu vou colocar vocês para produzirem
narrativas, certo? Então, vocês vão, a partir de agora, vocês vão poder escolher bem qual história vocês vão contar, né? Qual narrador vocês vão utilizar na história de vocês, e vocês vão poder ter autonomia, né? E conhecimento para escrever e criar qualquer história, ok? Então, eu agradeço a atenção, né, de vocês e até a próxima aula, ok?